Hum, essa manga parece estar deliciosa. Ai, sujou a manga da minha blusa. Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar palavras que têm a mesma ortografia, a mesma pronúncia, mas significados bem diferentes. Será que você conhece todos esses significados aqui? Então bora lá! Bem, já começando então por manga. Nós temos a manga fruta e temos a manga pedaço de uma roupa, né? De uma blusa, de uma camisa. Então isso daqui é a manga da minha blusa. Também em alguns lugares do Brasil nós temos mangar como uma gíria, né? Como debochar de alguém. Então a pessoa fala: ah, ele manga muito de mim. Você está mangando de mim? Então é uma gíria, né? Nesse sentido de debochar. Mas é usada somente em algumas regiões do país. Nós temos também a mangueira, né? A árvore onde nasce a manga, a fruta, nós chamamos de mangueira. Mas também tem aquele objeto que nós usamos, por exemplo, para lavar o carro, por onde sai a água, né? Então, a mangueira. Eu preciso de uma mangueira para lavar o meu quintal hoje. Depois, nós temos o canto. Nós temos canto do verbo cantar. Então, nossa, que canto bonito aqui nesta igreja. E nós temos o canto como um lugar. Então, eu falo assim, esse aqui é o meu canto favorito da casa. Este é o meu canto favorito. Também, sempre quando a gente fala de algum ângulo, né? Quando tem alguma angulação, normalmente é canto. Por exemplo, o canto da mesa, às vezes o canto da cadeira, o canto do olho, né? Ai, tem uma sujeira no canto do seu olho. Então, esse cantinho aí é assim também que nós falamos, canto. Nós temos o cedo, né? Cedo, período, né? Por exemplo, do dia, como eu falo, amanhã cedo eu vou trabalhar. Mas eu tenho cedo do verbo ceder, exatamente. Eu cedo sempre o meu lugar para pessoas idosas quando eu estou no ônibus. Então, do verbo ceder. E aí nós temos o morro. Morro do verbo morrer, né? Eu morro de rir com as suas piadas, mas também tem o morro como se fosse uma pequena montanha, né? Como um lugar também mais elevado. Então, por exemplo, quando eu vou ao Rio, eu gosto de visitar o Morro da Urca. Aqui onde eu moro, tem muitos morros onde a gente pode visitar. Aí também, né, falando do Rio, Rio de Janeiro, nós temos Rio, né, que tem a cidade maravilhosa, nós temos o local, né, o rio, aqui na minha cidade tem um rio que passa aqui perto, e nós temos também o verbo rir, né, então eu sempre rio das suas piadas. E depois nós temos o mato, né, do verbo rir, então eu posso dizer também, eu me mato de rir com as suas piadas, com as coisas que você me diz, mas também posso me referir a um local, como, tem um mato aqui perto de casa, eu não gosto de passar ali, naquela rua é muito vazia e tem um mato lá perto, né? Então, onde cresce uma vegetação nativa, posso dizer, então isso é mato, que também temos no jardim, né? Sempre nasce um mato no meio do jardim que nós precisamos arrancar. E aí nós temos a marca, né? A marca tem uns 4 significados. Eu tenho a marca, por exemplo, de fabricantes, né, de produtos, então eu falo, eu gosto muito da marca desta roupa, é uma marca muito boa. Eu só compro carros
da marca Ford. Mentira, né? Mas só como exemplo. Então, a marca. Mas marca também pode ser um sinal. Por exemplo, você tem alguma marca de nascença? Você tem alguma marca de nascença? Eu tenho uma marca de nascença. Olha aqui. Esta daqui nas minhas mãos é uma marca que eu tenho de nascença. Também podemos chamar de mancha, neste caso aqui é uma mancha, né? Mas é uma marca de nascença, eu tenho desde que eu nasci. Nós temos marca também como numeral. Então, por exemplo, aquele carro atingiu a marca dos 200 quilômetros rapidamente. Então, atingiu a marca, ou seja, aquele ponto, né? E também nós temos o verbo marcar. Então eu falo, marca para mim aqui o seu número de telefone que eu preciso depois ligar para você. Marca para mim aqui. Então com esse sentido de tomar nota, né? Marca para mim o endereço dela, que eu não sei como chegar lá. Marca para mim o endereço dela. Então, 4 significados. E olha que eu não estou mostrando aqui as palavras que são derivadas de outras, né? Que nós temos várias, por exemplo, como almoçar, almoço, né? Então, o verbo e o substantivo. Caminhar, caminho, que seria também o verbo, eu caminho, e o caminho, né? O lugar por onde caminhamos, digamos. Então, não estou fazendo isso, estou pegando realmente sentidos bem diferentes e que não é uma derivação da mesma palavra. Essa daqui também muito usada e a gente não para pensar, que é são. São, né, do verbo ser, então eu falo eles são muito bonitos, mas eu posso falar como saudável, como sadio, por exemplo. Ele saiu são e salvo do acidente. Ele está são e salvo depois do acidente. As pessoas também usam são no sentido quando estão sem beber, né? Então eu falo, você bebeu hoje? Não pode dirigir. Não, eu estou são. Eu estou são, não bebi nada. Então nesse sentido também, quando a pessoa não bebe nada, fala que está são. E temos o são de santo, que nós usamos muito para falar de santos, né? Então falamos São Pedro, São João, nesse sentido. Também usamos santo, né, como Santo Antônio, Santo Agostinho, mas quando temos uma consoante depois, então a gente vai usar o são, né, São Pedro e São João, tá bom? Nós temos a saia, né, do verbo sair, então eu falo, saia daqui, saia da minha casa agora mesmo. Então pode sair, sai. Aqui não fica, vai. Pode tirar aqui. E temos saia, né? Uma vestimenta feminina. Você usa saia? Não, lá na Escócia também os homens usam saia. Temos leve, né? Do verbo levar. Então eu falo, leve isso para mim, para entregar para ela. Leve o meu abraço para todos no seu país. Mas também nós temos leve, né, de não ter um peso, né, muito grande. Então eu falo, o meu celular é muito leve, eu gosto porque ele é muito leve. Eu sou leve, você pode me levar porque eu sou muito leve. E temos também o banco, né? O banco, aquele estabelecimento, né, de crédito, onde pagamos as contas. Então, você tem o Banco do Brasil aí no seu país. E temos o lugar onde sentamos, por exemplo, em uma praça, né, em um parque. Então, eu falo, será que tem algum banco aqui para a gente sentar? E ainda tem o banco como uma elevação também, muito utilizado assim no mar. Então eu falo, existe um banco de areia lá no fundo do mar, né? Ou seja, uma elevação. Então também é chamado de banco. E por último, mas não menos importante, nós temos o verão. O verão, que é a estação do ano, o verão, né? A estação acho que preferida da maioria das pessoas. Mas também é
o futuro do verbo ver. Então, vocês verão o meu próximo vídeo na próxima semana? Vocês verão? Eu espero que sim. Espero também que vocês tenham gostado desse vídeo, que não deixem de fazer os seus comentários me dizendo quais outras palavras que vocês se lembram do português que tem a mesma ortografia e a mesma pronúncia, só que significados diferentes, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau, tchau.